A data do julgamento ainda não foi marcada, mas Rogério Oliveira, suspeito de matar a jovem Daniela Ferreira, de 19 anos, em Agudo, no dia 29 de julho de 2012, irá a júri popular. Desde que o então juiz titular da cidade, Tiago Tuede Luiz, decidiu que Oliveira seria levado a júri, o advogado Antônio Carlos Porto e Silva vem tentando evitar que o suspeito fosse julgado através do júri popular pela acusação de matar e ocultar o corpo de Daniela. E conforme o advogado da família, Dr. Daniel Toneto, a previsão é de que o júri aconteça ainda em 2015. Oliveira, que estava no regime semiaberto em Agudo, na época em que Daniela desapareceu, desde 2012 cumpre pena em regime fechado na Penitenciária Estadual de Santa Maria. Esses são alguns elementos, algumas das informações que a gente resumiu para introduzir um dos principais assuntos de hoje, com dois dos principais advogados que atuam na área penal, na área criminalista aqui em Santa Maria, aliás, não apenas em Santa Maria, muito além das nossas fronteiras também. Dr. Daniel Toneto, boa tarde, doutor Toneto. Boa tarde, Vicente, boa tarde, Porto, boa tarde a todos os telespectadores. Mais uma vez, para mim, uma satisfação muito grande estar aqui na TV Santa Maria. Eu não canso de dizer que é uma emissora que eu acompanhei desde a sua criação e fico extremamente feliz por ver o crescimento dessa emissora. E não é surpresa, porque aqui tem pessoas extremamente competentes. E é um prazer mais uma vez estar aqui, Vicente. Muito bem, desde já, muito obrigado. Boa tarde, doutor Antônio Carlos Porto e Silva. Boa tarde, Vicente, boa tarde ao doutor Daniel Toneto, estimado colega, a toda a equipe da rádio, da TV Santa Maria, os telespectadores que estão nos ouvindo. Também é uma satisfação poder retornar aqui ao estúdio aqui e falar sobre um tema que realmente é um tema bastante atual, né, e que teve uma grande repercussão aqui na cidade, na região, enfim, que é esse júri, né, esse fato, enfim, que aconteceu lá em Agudo e que está sendo alvo assim, de um grande debate aí, jurídico, eu diria até, né, jurídico, né, porque eu sou advogado há quase 30 anos, Vicente. Eu me formei em 86 e ao longo desses quase 30 anos de profissão, eu nunca tive um caso como esse. Eu acho que é um caso peculiar, e o Dr. Toneto, acredito que também nunca tenha trabalhado num caso como esse, em que existe uma acusação, não é, formalizada de estupro e homicídio, e onde nós não temos o corpo, não é? Eu, ao longo desse período todo que eu trabalho aí, eu nunca passei por uma situação como essa. Foram vários homicídios, enfim, que foram julgados pelo Tribunal do Júri em Santa Maria e outras cidades, em que nós trabalhamos, e o Dr. Toneto também trabalhamos juntos e contra em vários deles, em que nós nos deparamos numa situação como essa, não temos o corpo da vítima. Há uma acusação de estupro, mas não existe materialidade, como a gente costuma dizer. Não temos uma prova concreta de que houve realmente um estupro. E temos uma acusação de homicídio em que nós não temos o corpo da vítima. Então, é isso que ensejou que a defesa se manifestasse. Junto aos tribunais, isso alguém pode dizer que é descabido, enfim, mas é um recurso permitido pela lei. Nós temos uma lei boa ou ruim, não é? Se a lei brasileira é boa ou não é boa, isso não cabe aqui nós discutir isso aí, porque é a lei que se aplica, é o Código de Processo Penal Brasileiro. E é permitido no Código de Processo Penal Brasileiro esses recursos que a defesa fez. Então nós entendemos desta forma, que não há materialidade dos delitos e o réu não poderia ir a júri popular por causa disso. Mas respeitamos a decisão do Tribunal de Justiça de Porto Alegre, do STJ em Brasília, até mesmo do juiz de Agudo, né, que decidiu pelo júri popular. O réu vai ir a júri popular, a defesa esgotou todos os recursos cabíveis e vamos aguardar então que a sociedade agora decida o que deve acontecer com ele. Muito bem. Doutor Daniel Toneto, na sua opinião, por que o réu deve ir a júri popular? A lei é extremamente clara e tem um dispositivo do Código de Processo Penal que fala o seguinte:
Nesse caso, por exemplo, quando é impossível fazer o exame de corpo de delito, ou seja, não tem o corpo, as outras provas vão suprir, porque senão seria muito fácil. Um bandido mataria, se livraria do corpo e não aconteceria nada. E é claro que a lei não permite isso. Já dizia um jurista italiano, que talvez foi o mais famoso da história, que a verdadeira sabedoria jurídica é o bom senso. E o bom senso e todas as provas nos mostram o quê? Que efetivamente esse acusado cometeu todos os delitos que está sendo acusado, e assim entendeu o juiz de Agudo, assim entendeu 3 desembargadores em Porto Alegre, e assim também entenderam ministros do Superior Tribunal de Justiça. Não há a menor dúvida de que ele é culpado. Falando sobre a lei, o Dr. Porto falou sobre a lei, eu me recordo, nós estávamos num congresso fora do Brasil, na Espanha, e eu comentava sobre a legislação brasileira, e infelizmente ela é defasada. Um acusado como esse, que cometeu inúmeros crimes típicos de um filme de terror, infelizmente, pela legislação, ele estava no regime semiaberto, e estando no regime semiaberto, ele matou uma vítima inocente e acabou com a família daquela menina. Então, infelizmente, a lei é essa, e até então não foi mudada. Entretanto, um caso como esse, é evidente que essa pessoa que fez tudo isso, que tem exame de DNA, que tem filmagens, que tem câmeras, que tem depoimentos de policiais, de delegado, e todo o passado, e principalmente a versão fantasiosa e absurda desse acusado, eu não tenho a menor dúvida de que ele não só deve ir a júri popular, mas ele deve ser condenado, ficar as próximas décadas na cadeia, que é um lugar que ele nunca deveria ter saído, porque no Brasil a gente não tem, infelizmente, uma pena mais severa. Doutor Porto, decidido pela realização do júri popular, que outras ações o senhor pretende desenvolver? E aí vamos falar diretamente, né, na possibilidade do desaforamento, ou seja, tirar o júri popular, evitar que o júri popular ocorra na cidade de Agudo. O senhor pretende trabalhar nessa linha? Antes eu gostaria de comentar, Vicente, a respeito do que o doutor Tonedo falou, aliás, a respeito da lei brasileira. Para debater. Eu fico descontente com alguns comentários que são feitos com relação ao Brasil. Nós tivemos uma eleição agora há pouco tempo, em que muitas pessoas chamaram o povo brasileiro de jumentos, porque foram derrotados nas eleições. Então, aqueles que perderam as eleições, e eu não estou aqui me colocando nem a favor desse, nem a favor daquele, mas eu acho que nós temos que respeitar o país em que nós vivemos. O povo brasileiro, por maioria de votos, escolheu uma determinada pessoa para governar o país. E aqueles que perderam, eles não têm que chamar os brasileiros de jumento, porque votaram num candidato que não era o mesmo deles. O povo brasileiro é um povo respeitado no Brasil, no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acho que quem não está contente com o Brasil, que vai embora do Brasil. Eu acho que isso é que deve acontecer. Essas pessoas que chamam os brasileiros de jumento, são essas pessoas que deveriam ir embora. Vão morar na Alemanha, por exemplo, que é um país maravilhoso, não é? Na Itália, na Espanha, na Turquia, vão na Grécia, enfim. Quem não está contente com o Brasil, quem acha que o brasileiro é jumento, que vai embora do Brasil. E muitas pessoas que chamam o brasileiro de jumento são justamente aquelas pessoas que vieram de países, muitas vezes fugindo de seus países de origem, vieram se abrigar aqui no Brasil. Não é? Ou vieram, ou seus antepassados vieram, e agora chamam o povo brasileiro de jumento. Vai embora. Não está contente com o Brasil, vai embora. Vai morar na Alemanha, vai morar na Itália, vai morar onde quiser, entendeu? Nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, eu acho assim, o Brasil é um país maravilhoso, nós temos leis que devem ser respeitadas, não é? Se são boas ou ruins, depende da posição que a gente está. Porque quando a gente defende uma pessoa, a gente acha a lei boa. Aí quando a gente acusa, a lei é fraca, a lei é branda, a lei não é severa, mas depende da posição que a gente está. Então, acho que é preciso ter esse respeito com a lei brasileira. Então, o que a defesa pretende fazer a partir de agora? Com base na nossa lei, nós queremos que o julgamento desse caso não seja em Agudo. Não porque as pessoas de Agudo, a população, a sociedade de Agudo não seja capaz, não seja competente. Não temos nada contra as pessoas lá de Agudo. O que nós achamos é que esse caso teve uma repercussão muito grande, as pessoas estão comovidas com esse caso e elas não estão aptas
para julgar. O julgamento deve ser feito por pessoas imparciais, pessoas neutras, pessoas que não estejam, de alguma forma, envolvidas com o fato. É isso. Se quiserem condenar o réu, condenem. Quiserem absolver, absolvam. Façam o que quiserem. Mas vamos dar ao réu e aos réus e às pessoas, porque qualquer um de nós pode se tornar um réu amanhã ou depois, não é? Então a gente gosta muito de apontar o dedo para as pessoas, né? Mas e quando um de nós sentar lá no banco dos réus, a gente não vai querer que seja feita a justiça? Eu acho que vai. Então a necessidade, sim, de uma imparcialidade. Nós vamos entrar, então, com um pedido de desaforamento para que esse júri não seja realizado em Agudo. A sugestão da defesa é de que seja em Porto Alegre, que é a capital do estado, uma cidade maior, um pouco mais distante de Agudo, e o julgamento seja realizado lá. Como já tivemos um caso alguns anos atrás, ali vizinho de Agudo, que foi um caso em Faxinal do Soturno, né, uma briga ali envolvendo uma família de irmãos ali, que um irmão tentou matar o outro, e que o julgamento aconteceu em Porto Alegre, porque havia realmente uma comoção social muito grande na cidade. Então, nesse caso, é isso que nós queremos. O julgamento vai sair? Vai. Vai haver uma condenação ou uma absolvição, enfim, mas que seja em outra cidade. Muito bem. Doutor Daniel Toneto, sua opinião sobre, na sua opinião, o fato do júri popular acontecer em Agudo pode, de alguma forma, influenciar na execução da justiça? Eu, particularmente, conheço muito bem a comunidade de Agudo. Tenho ex-alunos, hoje advogados, que atuam naquela comarca, tenho muitos amigos, clientes, e sei que é uma cidade de pessoas extremamente honestas, trabalhadoras, dedicadas, que, em hipótese alguma, não estariam aptas para esse julgamento. Esse fato já faz um bom tempo. E é uma cidade demasiadamente justa, de pessoas trabalhadoras. Mas, sendo em Agudo, sendo em outra cidade, eu tenho a plena convicção que basta os jurados olhar para aquele réu, olhar para as bobagens que ele fala, analisar as provas do processo, que não tem a menor dúvida de que ele será condenado por todas as atrocidades que ele cometeu nesse fato e, infelizmente, cometeu muita coisa antes. Eu acho sim que o Brasil é um país maravilhoso, mas tenho certeza que as leis estão defasadas. E basta analisarmos os casos. É impossível que num país se tenha o chamado Estatuto da Criança e Adolescente, em que o menor de 17 anos mate 10, 20, 30 pessoas e fique no máximo 3 anos detido. É inviável que uma pessoa com 20 anos cometa inúmeros homicídios, estupros, latrocínios, tráfico de drogas e não fique mais do que 30 anos preso. Então é imprescindível que tenha uma mudança na legislação. E as pessoas que estiverem conformadas, que fiquem aqui porque gostam do seu país, mas façam o país ficar cada vez melhor. Porque da maneira que está a criminalidade está, onde a população de bem fica se escondendo, isso tem que mudar, Vicente. Doutor Porto, qual vai ser a tese, né, da defesa, se é possível antecipar? A tese da defesa é a tese natural do réu. Ele, durante todo o período em que ele se viu processado, desde o início, ele nega a autoria. Ele nega a autoria do estupro, nega a autoria do homicídio e nega a autoria da ocultação de cadáver. Uhum. Então, a defesa não poderia fugir da tese natural do réu. Uhum. Ele nega a autoria, portanto a tese é conhecida, não há porquê, não há o que inventar, fantasiar. A tese é essa, ele nega a autoria e os jurados de Agudo ou de qualquer outra cidade onde será realizado o júri terão que responder se ele praticou esses fatos. Ele realmente estuprou a Daniela, ele matou a Daniela, ele ocultou o corpo da Daniela ou não? Tem prova suficiente disso? Nós temos segurança suficiente para condenar ele por um estupro que talvez não tenha acontecido? Nós temos segurança suficiente para condenar ele por um homicídio que talvez não tenha acontecido? Se os jurados entenderem que sim, as provas são suficientes, os jurados sairão do julgamento tranquilos. Não, nós condenamos porque as provas são robustas. Nós temos absoluta certeza que ele estuprou a vítima e que ele matou e escondeu o corpo. Aí, então, será feita a justiça na opinião da comunidade.
Agora, a tese do réu é de que ele não fez nada disso. O fato dele ter respondido processos anteriores, ninguém está sendo julgado aqui pelos antecedentes. Pelos antecedentes, pelos fatos que ele já se envolveu no passado, ele já foi julgado. Então não vamos julgar de novo. Não vamos desenterrar morto aqui agora. Não vamos trazer coisa de anos e anos atrás. Não é para tentar culpar o réu porque não tem prova. A acusação não tem prova do estupro, não tem prova do homicídio, não tem prova da ocultação de cadáver e agora está buscando lá no passado fatos envolvendo o réu para convencer as pessoas de que ele praticou esse crime que ele está sendo acusado. Então não é assim que funciona. Não é assim que funciona a justiça. As pessoas erraram no passado, ele errou no passado, ele foi julgado, foi condenado, estava cumprindo pena de acordo com a lei. Se ele estava no regime semiaberto, não é culpa dele isso. Foi um juiz de direito que deixou ele sair do regime semiaberto porque a lei permite. Ele cumpriu a pena, ele tinha bom comportamento, ele tinha emprego, ele estava trabalhando numa empresa em Agudo, cumprindo a jornada de trabalho como manda a lei. Então ele estava seguindo os trâmites legais. Ele não estava na rua fugindo. Foi um juiz que liberou ele estava lá, acabou se envolvendo nesse outro fato. Se ele fez ou não fez, isso nós vamos julgar. Agora, o passado, não. A acusação insiste em trazer que ele lá, anos e anos atrás, ele se envolveu em outros fatos. Fala os fatos. Não é? Se envolveu em outros fatos. Então, eu acho que nós vamos deixar os fatos lá, que já foi debatido, já foi julgado, ele já foi julgado por aquilo lá. Só que, como a acusação agora não tem prova do que ele está sendo acusado, aí tem que trazer, como se diz, tem que desenterrar os mortos, né? Tem que trazer coisa lá de anos e anos atrás para poder convencer os jurados de que o réu é culpado. Ok, doutor Daniel Toneto fez uma pergunta aqui durante a explanação do doutor Porto. É engraçado, mas é o direito. Ele está defendendo o indefensável. 2 delegados de polícia, inclusive um deu depoimento, tem certeza de todos os fatos. Uma promotora de justiça extremamente competente, também tem certeza. Um juiz, 3 desembargadores e ministros. Todos estão errados. E somente está certo esse bandido que cometeu, que se eu falasse todos os crimes, descrevesse os crimes que ele cometeu no passado, nem daria tempo, nós teríamos que ficar até de noite aqui, de tanta coisa que ele fez, de tantas pessoas que ele amaldiçoou. Mas nós vamos falar do passado dele, até porque nem teríamos tempo para isso, de tanta coisa que ele fez. Exame de DNA, filmagens, prova testemunhal, depoimento do delegado de polícia e o principal, depoimento descabido desse réu, tudo levam a ter a maior certeza absoluta de que ele é culpado. E ele, com todo o seu aspecto criminoso, seu histórico criminoso, ele acha que é mais inteligente que todo mundo, que ele matando, que ele estuprando, ele vai simplesmente ocultar um corpo e não vai acontecer nada. Ele não está acima da lei. Muito diferente disso. Ele é um bandido, é um psicopata, é uma pessoa que cometeu crimes horrorosos no passado e, infelizmente, teve uma jovem inocente que passou pelas mãos dele. E é inconcebível, é impossível que uma pessoa que fez tudo o que fez, que cometeu mais um crime, saia impune. E a legislação, tanto a sociedade, os jurados, o Poder Judiciário, eu tenho absoluta convicção que não vão permitir isso. E não sou eu que estou falando, é também um delegado que assim se expressou, uma promotora de justiça, um magistrado que assim se manifestou, 3 desembargadores e ministros. É impossível que todas essas pessoas não tenham razão, e só tenha razão esse assassino. Muito bem, obrigado mais uma vez, doutor Daniel Toneto, obrigado, doutor Antônio Carlos Porto e Silva, né? Mais uma vez tivemos aqui uma aula de direito penal, com esses 2 grandes profissionais, dos mais conhecidos, reconhecidos, renomados, procurados em Santa Maria e em todo o estado do Rio Grande do Sul, pela competência de ambos, né? E pela contribuição que tem dado para a credibilidade da justiça e da prática da justiça através do direito penal. Obrigado, doutor Porto. Agradeço. Obrigado, doutor Toneto.